Argumentos humanos contra o batismo com o Espírito Santo. Um texto escrito pelo pastor João Pereira de Andrade Silva e publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de fevereiro de 1900. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. O derramamento pentecostal não foi meramente uma exposição miraculosa de poder com a intenção de despertar a atenção e convidar a que se inquirisse acerca da nova fé. Foi o princípio de uma nova dispensação. Foi o advento do Espírito, assim como a encarnação foi o advento do Filho. Deus enviou seu Filho, e quando a missão do Filho havia sido cumprida, isso no sentido do seu ministério pessoal, ele enviou o Espírito Santo para continuar a obra sob novas condições e amplitudes. Os missionários da igreja, no início, foram, como ainda o são, ordenados e aprovados pelo Espírito Santo. Atos 8 e 29, Atos 10, 19 e 44, Atos 13, 2 e 4. Então, os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado pelo Espírito Santo enviado do céu, 1 de Pedro 1 e 12, os quais recebiam com gozo no Espírito Santo, 1 de Tessalonicenses 1. Os acima são de autoria do teólogo Meir Pierman, judeu, poliglota, convertido ao evangelho e batizado com o Espírito Santo. Nós os transcrevemos como introdução ao assunto que pretendemos falar. Os pentecostais, e particularmente os ministros e membros das Assembleias de Deus, creem e recebem o batismo com o Espírito Santo, sendo por isso mesmo desnecessário a descrever qualquer coisa a respeito. Há, entretanto, aqueles que, bem intencionados ou por vaidade, se utilizam de argumentos prosaicos contra o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Muitos negam-no pura e simplesmente como se Jesus não fosse o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus deixou de batizar com o Espírito Santo respeitando seus argumentos e teologia baseados em afirmações e concepções humanas. Mas o Senhor Jesus continua batizando e concedendo dons ao seu povo, que o crente sincero creia e busque. E para prová-lo, há milhares ou centenas de milhares, somente aqui no Brasil, os quais são testemunhas incontestáveis. Um dos argumentos desses doutores, formalistas e vaidosos ou incrédulos, é o de que o batismo com o Espírito Santo foi para a igreja primitiva quando os crentes não possuíam o Novo Testamento ou a Bíblia completa, que hoje não há mais necessidade disso. Ensinos não têm base nas Escrituras nem podem citar provas que confirmem a sua tese, porque a Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo e não afirma que seria somente para os crentes da igreja primitiva. Os presunçosos dizem isso para se tornarem diferentes. Sabemos que esses ensinadores, por vaidade mórbida ou cegueira espiritual, descem ao inverossímil, chamando de heréticos ou fanáticos aqueles cristãos sinceros e fervorosos que buscam e recebem o batismo com o Espírito Santo. Esses doutores preferem que suas igrejas tenham a motivação que somente o Espírito Santo pode outorgar. Todavia, se não se arrependerem, prestarão conta ao Senhor, pastor e bispo das nossas almas. A despeito dos argumentos, ou talvez por causa deles, o Senhor continua batizando milhares e milhares todos os anos, somente aqui no Brasil, pois esta obra é de Deus. É a confirmação da profecia do santo profeta Joel, citada por São Pedro no dia de Pentecostes, que diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, do 17 ao 19.
Outro argumento usado pelos contestadores do batismo com o Espírito Santo é o de que, quando o crente é batizado em águas, recebe simultaneamente o batismo com o Espírito Santo. Porém, este argumento, como os demais, não encontra fundamento na Bíblia, pois os discípulos de Jesus já foram batizados em águas e tinham outras experiências, como a de estarem com Jesus no Monte da Transfiguração, mas somente no dia de Pentecoste receberam o batismo com o Espírito Santo. Os tais ensinadores confundem a obra de salvação levada pelo Espírito Santo ao pecador, transformando-o e convencendo-o da justiça e do juízo, com o batismo com o Espírito Santo, que é um envolvimento completo do crente, que fala línguas e às vezes profetiza, como sucedeu em Atos 19:6. Acontece também que uma pessoa ouve a pregação, crê, e ao se decidir, aceitando a salvação em Jesus, recebe o batismo com o Espírito Santo. Isso antes de ser batizado em águas. São exceções que o próprio Espírito Santo concede, e o vaso não pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Um exemplo do que afirmamos foi o que sucedeu em casa do centurião Cornélio, conforme o testemunho de São Pedro. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para o batismo, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10:47. Quero dizer, estes crentes e o próprio Cornélio foram batizados com o Espírito Santo antes que fossem batizados em águas. Portanto, uma coisa é ser batizada em água e outra, diferente, é receber o batismo com o Espírito Santo. O argumento daqueles que ensinam contra o batismo com o Espírito Santo é o de que São Pedro, quando disse que a promessa diz respeito a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, estava se referindo à promessa da salvação. Os ensinadores estão errados, porque São Pedro estava falando aos seus ouvintes sobre a profecia do profeta Joel, isto é, sobre o cumprimento com o derramamento do Espírito Santo, pois aqueles ouvintes pensavam que os discípulos estivessem cheios de mosto. São Pedro queria dizer que aquele barulho não era o resultado de embriaguez, e sim o cumprimento da gloriosa promessa, repetimos, do derramamento do Espírito Santo. Havia maravilhoso conteúdo evangelístico na mensagem do apóstolo Pedro, como prova a conversão de quase 3.000 almas, mas a promessa a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, é o batismo com o Espírito Santo para todos aqueles que pedirem ao Senhor. E a provada desta verdade, é o fato de que Jesus continua batizando com o Espírito Santo, apesar de todos os argumentos e incredulidade dos contestadores de todos os matizes. São Pedro iria separar a promessa da salvação desta do batismo com o Espírito Santo? Não podemos compreender esse interesse e negar tão grande bênção que Deus concede ao seu povo. Essa ojeriza parece até uma obra de inspiração maligna, mas a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Damos graças a Deus porque há exceções honrosas, pois muitos ministros de igrejas de outras denominações estão avivados, buscando e recebendo o batismo e os dons do Espírito Santo. Para um mundo sofrido e em convulsões, há somente uma solução: o Evangelho de poder, e este poder só se consegue com o batismo com o Espírito Santo, oração e jejum. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.